Olá, primeiro ano, tudo bem? Correção das atividades da semana passada. Vou fazer uma correção comentada aqui. Peço que cada um possa estar acompanhando a aula, tá? Quem já respondeu e enviou para mim, deve acompanhar a correção, tá? Se você acertou todas, passa um feedback informando que acertou todas. Se não, você faz a correção e envia para o meu PV, tudo bem? E na correção, alguma dúvida que existir, fique à vontade. As duas aulas eu estarei à disposição da turma para tirar as dúvidas, tá? Então, esse assunto que a gente já vem estudando ultimamente, é necessário que a gente possa dominar esse assunto, esse conteúdo, porque esse conteúdo vai estar presente, tá? No estudo de matemática até o final do ano e segundo ano, né, vai aparecer, terceiro ano, então por isso que é necessário, tá, você acompanhar bem, ok? Então vamos lá. A nossa primeira atividade pede para calcular o zero de cada uma das funções, tá? Então, calcular o zero é igualar essa função a zero, tá? Então, você pega aqui, certo? A função, essa primeira aqui, ó. Certo? Então, igualar a zero é você atribuir esse f de x, que é a mesma coisa de y, tá certo? Quando é que ele é zero, quando é que ele é igual a zero. Aí você atribui aqui a zero, certo? Só colocando x aqui para esse lado, isso vai dar igual a zero, desenvolve isso aqui e você vai encontrar 4, tá certo? Então, o f, né, a função, né, essa função aqui, tá certo? O zero dela é no x igual a 4. Quando x for igual a 4, tudo bem? Item B, você vai pegar isso aqui, tá? E igualar a zero, né? Desenvolveu isso aqui, encontrou 9, certo? E aqui, mesma coisa, igual a zero, desenvolve, encontrou 3/8, tá? E aqui encontrou x igual a menos 30, tudo bem? Então, tranquilo quando isso acontecer, quando for solicitado encontrar o zero, atribuir esse f de x, que é a mesma coisa de y, igual a zero, e desenvolve, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Diz o seguinte: duas das escalas de temperatura mais utilizadas são a Celsius e a Fahrenheit, certo? Para convertermos uma temperatura F, né, em Fahrenheit, certo? Em uma Celsius, né, medida em Celsius, utilizando a função. Temos essa função aqui, ó. Essa é uma relação matemática que você pode relacionar as duas temperaturas, tá? Então, essa relação matemática, inclusive lá em física, é utilizado muito essa relação aqui. Então, pergunta o seguinte, ó: quando um termômetro resiste a 50 graus Fahrenheit, certo? A mesma temperatura corresponde a quantos graus Celsius, certo? Então, quando isso aqui for 50, vai ser quantos graus Celsius? Então, você vai, no lugar desse F, substituir por 50, ó, certo? E desenvolver. E você encontrou que isso vai ser igual a 10 graus Celsius, tá? Item B, ó. Qual o zero dessa função? E nesse contexto, o que o zero representa? Então, qual o zero da função é semelhante a isso aqui. Você, no lugar do f de x ou y, igualar a zero. Desenvolveu isso aqui e encontrou 32, certo? Então, esse 32 é exatamente a medida em graus Fahrenheit que corresponde a 0 graus Celsius, certo? Quando for 0 graus Celsius, é 32 em Fahrenheit, ok? E assim, finalizamos as atividades 14 e 15. Vamos para as próximas. A 16. Dados os gráficos das funções f de x, né, e g de x.
Determine os valores de A e B. Está querendo saber aí os valores de A e B, tá certo? É que esse A e B, eles estão nessa G de X, que é que nós não temos valores, ó. Ok? Então, nós vamos estudar a G de X, essa aqui, ó. Tá bom? Então, o B aqui, vamos logo ver o B, ó. O B, tá certo? De uma função é exatamente o valor que essa reta corta o eixo Y. E aqui está cortando no ponto 2, certo? Então, o B igual a 2, certo? E o A? O A é o coeficiente angular, né? O B é o linear e o A é o angular. Esse ângulo aqui, ó. Essa abertura que faz, tá certo? E nós aqui estamos observando que esse ângulo, alfa, isso aqui é alfa, aqui também é alfa. Ou seja, esse ângulo é igual a esse. E qual é o valor desse ângulo? Certo? O valor desse ângulo você vai ver lá na função f de x, ó. Aqui, ó, f de x, certo? Que o A é o que está aqui na frente, 3x. Então, esse 3 está significando que esse alfa é 3. Como esse é igual a esse também é 3. Então, tá aí, você encontrou os valores de A e B, tá certo? No gráfico. Vamos para a próxima. Ó, os gráficos representam as funções que relacionam o número de torcedores que vão a determinado ginásio de basquete e a arrecadação em reais obtida com a venda dos ingressos. A função A representa a arrecadação obtida com a venda dos ingressos das cadeiras, certo? A. E a função B, a arrecadação obtida com a venda dos ingressos dos camarotes. Vamos para o item A. O que é possível afirmar em relação ao termo constante de ambas as funções representadas pelo gráfico? Ó, esse, né, essa função aqui constante, certo? Essa aqui também, tá certo? Elas estão todas partindo do zero aqui, ó, tá certo? Partindo do zero. Então, o que é possível a gente concluir, certo? Ó, ambos são iguais a zero, pois os gráficos que representam as funções cortam o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 0. Como estão cortando aqui, ó, tá certo? Então, ambos são iguais a zero, tá certo? Então, é possível a gente afirmar, certo? Em relação ao termo constante, certo? Dessas funções aí, tudo bem? E a B, opção B. Escreva a lei de formação das funções A e B, certo? Então, nós já sabemos que ambas, né, estão partindo aqui do zero, tá certo? Então, nós vamos ter apenas aqui, certo? O valor que vai estar na frente do x, né, o A, no caso o B aqui, tá certo? Todos vão ser igual a zero, ó, porque estão partindo daqui, certo? Então, nós vamos descobrir o A. Então, o que nós sabemos aqui dessa A aqui, ó, certo? Dessa A, quando você for encontrar aqui, certo? For aplicar aqui, nós vamos ter 1.200 aqui, ó, 1.200, ó, dividido por 40. Quando você fizer isso, certo? 1.200 dividido por 40, você corta esse zero com esse zero, certo? Aí ficou 120 dividido por 4, dá igual a 30. Então, 30x, tá? E aqui nós vamos ter o que? 1.600, ó, dividido por 40. 1.600 por 40. Nós vamos cortar esse com esse. 160 por 4, certo? Igual a 40. Então, 40x. E aí, certo? Nós fizemos o estudo desses gráficos. Vamos para a próxima. Ó, os gráficos representam o preço P cobrado pelo aluguel de uma pista, né,
de boliche nos estabelecimentos A e B, em função do tempo T de jogo. Tá? Item A. Escreva a lei de formação das funções, representada pelos gráficos. Então, nós temos aqui, ó, o A, o estabelecimento A, está aqui na cor vermelha, certo? E o B na cor azul. Então, o que nós temos aqui do estabelecimento A? O estabelecimento A, certo? Já cobra, né, um valor aqui inicial, tá certo? O valor inicial e mais o valor referente à parte do jogo, quando está o tempo, né, de jogo. E aqui está começando de quanto? De 24, ó. Então já tem um valor inicial, certo? 24, certo? Mais, certo? Qual é a relação do preço com o tempo? Nós vamos observar aqui o seguinte, gente, ó. Aqui, ó, o A, que é o vermelho, ó, 360, ó. Quando o preço é isso, ó, 360 menos 24, se você fizer 360 menos 24, né, dá 336. Dividido pelo tempo aqui, ó, certo? Dividido por 4, aí vai dar igual a 84. Então, vai ser 84T mais 24. Isso aqui é no estabelecimento A. E no estabelecimento B? O estabelecimento B já parte de zero, certo? Não tem esse valor aqui fixo, tá certo? E a relação vai ser o quê? 368 dividido por 4. 368, quando você dividir isso aí por 4, vai dar igual a 92. 92T, certo? No estabelecimento B. Então, tá aí, certo? A lei de formação de cada uma delas, tá? Item B. A partir de quantas horas de jogo é mais econômico alugar uma pista no estabelecimento A? Observe aqui o estabelecimento A, o estabelecimento B. O estabelecimento A, logo no início, você paga mais, mas a partir de um certo ponto você passa a pagar menos, ó. A reta vermelha está abaixo da azul. Então, que ponto é esse? Tá certo? Que ponto é esse, tá? Então, você vai relacionar o seguinte. Nós temos duas leis, ó, tá certo? 84T, tá certo? Mais 24, essa aqui, certo? Quando é que isso aí é menor do que a B, certo? Que é 92T. Desenvolve isso aí, você vai encontrar 3 horas, certo? Então, a partir de 3 horas, quando você for utilizar, certo, o jogo, a partir de 3 horas é melhor, a vantagem é maior se você alugar no estabelecimento A, tudo bem? Então, olha só a aplicação aí do assunto que nós estamos estudando em situações do dia a dia, em situações do cotidiano. Tudo bem, pessoal? Estamos encerrando aqui a nossa aula. Em caso de dúvida, pode entrar em contato. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.